Era uma segunda-feira de outubro de 2023, por volta das 6 da tarde, e eu estava sentado na cadeira que ocupei por 32 anos. A mesma cadeira, a mesma mesa de carvalho que eu trouxe do antigo escritório quando a empresa mudou de endereço em 2008, com o mesmo arranhão no canto esquerdo que nunca mandei consertar, porque foi minha neta Isabela, com 4 anos, que fez com um carrinho de brinquedo numa tarde de sábado, em que eu a trouxe para conhecer o pai trabalhando. Meu filho estava de pé na minha frente, terno azul escuro, o mesmo que eu tinha dado de presente no dia em que ele passou a assinar documentos como diretor. Braços cruzados, queixo levemente erguido, daquele jeito que ele aprendeu nos cursos de liderança que eu paguei. Ele disse com uma voz que não tinha raiva. Tinha algo pior. Tinha certeza. Senhor, o Senhor só atrapalha. Já decidimos sem o Senhor. Eu fiquei olhando para ele por uns 3 segundos. Não disse nada. Concordei com a cabeça devagar, como quem anota uma informação importante. Ele interpretou aquilo como rendição. Saiu da sala sem fechar a porta. Ouvi os passos dele pelo corredor. Ouvi a porta do elevador. Ouvi o silêncio que voltou. Abri a gaveta central da minha mesa. Peguei um objeto que está ali há 23 anos. Um relógio de bolso dourado, com a tampa gasta no lado direito. O vidro levemente arranhado. A corrente fina que meu pai me deu no dia em que abri a empresa. Segurei com as 2 mãos. E comecei a trabalhar. Na manhã seguinte, quando meu filho entrou no escritório às 8h15, encontrou na mesa dele uma única folha de papel, uma carta com o meu nome no topo e, abaixo, 4 palavras que mudaram tudo. Mas antes de te contar o que estava escrito naquela folha, eu preciso que você saiba quem eu sou, de onde eu vim, o que essa empresa custou, porque traição de filho dói diferente de qualquer outra. E para sentir essa dor do jeito certo, você precisa entender o que eu construí antes de ele tentar tomar. Me diz aqui nos comentários de onde você está me ouvindo. Cidade, estado, país. Você não imagina o quanto é importante saber que há alguém do outro lado. Preciso dizer também que essa história contém elementos reconstruídos para fins narrativos. Nomes e detalhes foram adaptados para proteger as pessoas envolvidas. Mas a dor, a traição e a virada são completamente reais. Agora volta comigo. Meu nome é Osvaldo Teixeira Branco. Tenho 65 anos. Nasci em Franca, no interior de São Paulo, filho de sapateiro. Meu pai tinha uma oficina de 8 metros quadrados na rua Tiradentes, onde consertava sapato alheio 6 dias por semana desde as 7 da manhã. Nunca reclamou de um dia. Nunca faltou em nada que importava. Aprendi com ele que trabalho não é o que você faz. É o que você é. Passei os primeiros 15 anos da minha vida profissional como contador em 3 empresas diferentes. Aprendi balanço, aprendi fluxo de caixa, aprendi o que separa a empresa que dura de empresa que parece durar. Em 1991, com 43 anos poupados ao longo de 6 anos, abri minha própria empresa de contabilidade e gestão financeira aqui em Ribeirão Preto. Sozinho, sem sócio, sem herança, sem empréstimo, com uma mesa usada, 2 arquivos de aço e um telefone fixo de linha compartilhada com o consultório médico do andar de cima. Os primeiros 3 anos foram os mais difíceis da minha vida profissional. Tinha meses que o faturamento não cobria o aluguel. Minha esposa Conceição trabalhava como secretária numa escola particular e o salário dela era o que segurava a casa enquanto eu construía a carteira de clientes. Conceição faleceu em agosto de 2021. Câncer de ovário. Diagnosticado em estágio avançado em fevereiro daquele ano. 6 meses entre o diagnóstico e o último dia. 6 meses que eu dividi entre o hospital, a empresa e a tentativa de não deixar ela perceber o quanto eu estava com medo. Ela percebeu. Ela sempre percebeu tudo. O que eu guardo dela, além de tudo, é um relógio de bolso dourado que pertenceu ao pai dela, que ela me deu numa manhã de hospital em junho de 2021. Com aquelas mãos finas que as aplicações de quimioterapia tinham deixado mais finas ainda. Ela disse: guarda esse relógio. Quando você precisar de calma, segura ele. Meu pai dizia que relógio de bolso não adianta a hora. Só confirma que o momento certo vai chegar. Tenho esse relógio na gaveta central da minha mesa. Aparece nessa história mais de uma vez. Tenho um filho, Eduardo, 41 anos. Entrou na empresa em 2008, depois de se formar em administração de empresas pela USP de Ribeirão Preto.
Eu paguei a faculdade. Paguei o intercâmbio de 6 meses em Portugal. Paguei o MBA em São Paulo que ele fez em 2015. Não conto isso para criar dívida. Conto para você entender o que eu investi. Não só em dinheiro. Em 2015, quando ele concluiu o MBA, formalizei a entrada dele na empresa como diretor comercial. Transferi 35% das cotas para ele. Registrado em cartório com planejamento sucessório conduzido pelo meu advogado. Fiz isso porque acreditava que ele estava pronto. Porque queria que ele tivesse algo concreto, não só um cargo. Porque eu era pai. E pai que constrói quer passar adiante. Os primeiros anos foram bons. Eduardo trouxe energia nova. Digitalizou processos. Abriu clientes no segmento de agronegócio que eu nunca tinha explorado. Contratou 2 analistas jovens que trabalhavam bem. O faturamento cresceu de 1.200.000 em 2015 para 2.300.000 em 2019. Eu reconhecia o trabalho dele abertamente, em reuniões para clientes, para a equipe. Mas em algum ponto de 2020, alguma coisa mudou. A pandemia acelerou uma coisa que talvez já estivesse crescendo por baixo. Com o trabalho remoto, Eduardo passou a conduzir reuniões sem me incluir. A princípio eu entendi como praticidade. Depois comecei a perceber que era padrão. Decisões tomadas sem consulta, apresentadas depois como fato. Clientes que eu conhecia há 20 anos sendo transferidos para o portfólio dele sem conversa prévia. Uma nova identidade visual da empresa aprovada por ele numa reunião que eu soube que tinha acontecido pelo e-mail de confirmação do designer. Pequeno, gradual, como toda erosão. Em março de 2021, 5 meses antes de perder Conceição, Eduardo me chamou para uma conversa e disse que achava que eu devia reduzir minha carga horária, que a empresa tinha crescido e eu merecia descansar, que ele conseguia tocar bem. Eu disse que ia pensar. Ele interpretou isso como concordância. Não era. Você que está ouvindo isso agora sabe o que é esse momento. Quando alguém que você criou olha para você com um sorriso de cuidado que, se você prestar atenção, tem outra coisa por baixo. Uma pressa que não combina com paciência de filho. Escreve aqui nos comentários se você já viveu algo parecido. Não precisa de detalhe. Pode ser uma frase só. Esses comentários formam uma comunidade de pessoas que não se deixaram apagar. Se essa história está te tocando, aperta o joinha agora. E se você ainda não está inscrito nesse canal, aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Porque o que vem no próximo bloco, quando Eduardo decide que chegou a hora, vai te fazer parar o que estiver fazendo. O primeiro episódio que não deu mais para ignorar aconteceu em janeiro de 2022. Conceição tinha falecido em agosto. Eu tinha passado aqueles 5 meses num estado que eu só consigo descrever como piloto automático. Ia ao escritório. Assinava o que precisava assinar. Atendia os clientes que precisavam de mim pessoalmente. Fazia tudo o que era necessário. Mas por dentro estava vazio de um jeito que quem nunca perdeu cônjuge de 38 anos não consegue entender completamente. Eduardo sabia disso. E usou. Em janeiro de 2022, descobri que ele tinha contratado uma consultoria externa para fazer uma análise de reestruturação da empresa. Custo: R$ 42.000. Aprovado e pago sem a minha assinatura. Quando perguntei, ele disse que era uma necessidade operacional urgente, que ele sabia que eu aprovaria, que não queria me sobrecarregar naquele momento delicado. Naquele momento delicado. O luto de Conceição virou argumento de gestão. Engoli, mas anotei. Em março, a consultoria entregou um relatório. Eduardo me apresentou numa sexta-feira à tarde, com um tom de quem estava me fazendo um favor. O relatório recomendava, entre outras coisas, uma nova estrutura de governança com um conselho diretivo de 3 pessoas, onde o fundador ocuparia uma posição honorária, sem poder de voto nas decisões operacionais. Posição honorária, sem poder de voto. Eu tinha 64 anos, 32 de empresa e 240 clientes ativos que tinham chegado até mim pelo meu nome. Disse que ia analisar o relatório com calma. Ele disse, claro, sem pressa. Havia pressa. Sempre havia. Em maio de 2022, Eduardo chamou uma reunião de equipe sem me comunicar. Soube porque Renata, minha secretária de 13 anos, me mandou uma mensagem discreta perguntando se eu ia participar. Quando cheguei à sala, encontrei os 6 funcionários sentados
e Eduardo na cabeceira com slides abertos. Ele me viu entrar. O sorriso vacilou por uma fração. Pai, que bom. Pode sentar. Pode sentar. Na reunião da minha própria empresa, na sala que eu aluguei em 2003. Sentei. Fiquei até o final. Não interrompi nenhuma vez. Quando todos saíram, perguntei por que eu não tinha sido avisado. Ele disse que achava que eu estava com reunião de cliente aquela tarde, que ia me passar o resumo depois. Olhei para ele por uns 5 segundos. Eduardo, eu não tinha reunião de cliente. Devo ter confundido a agenda. Devo ter confundido. Saí da sala. Fui até o banheiro. Fiquei com as mãos na pia por uns 2 minutos olhando para o espelho. Não com raiva, com aquela tristeza pesada de quem reconhece um padrão que não queria ter reconhecido. Em julho, veio o episódio que me tirou o ar. Eu tinha um cliente antigo, o José Flávio Carmona, dono de uma rede de postos de combustível com 12 unidades no interior de São Paulo. Era meu cliente desde 1998. Eu tinha acompanhado a expansão dele de 3 postos para 12. Conhecia a família, conhecia os filhos, ia ao aniversário da empresa todo outubro. Em julho de 2022, José Flávio me ligou para agradecer pela reunião de ontem. Eu não tinha tido reunião com ele ontem. Fiz uma pausa na linha. Perguntei como tinha sido. Ele disse que Eduardo tinha ido pessoalmente apresentar uma nova proposta de serviços, com uma tabela de honorários revisada, que tinha gostado muito do filho, que a empresa estava em boas mãos. Desliguei o telefone. Fiquei olhando pela janela do escritório por uns 10 minutos. Eduardo tinha ido ao meu cliente mais antigo sem me comunicar, renegociar os termos do contrato em nome da empresa, com uma nova tabela de honorários que eu nunca tinha visto. Fui à sala dele. Bati. Entrei. Ele estava ao telefone. Levantou um dedo pedindo espera. Ficou mais 3 minutos na ligação enquanto eu esperava de pé. Quando desligou, virou para mim com uma expressão de quem já estava com a resposta pronta. Sei que você vai falar do Carmona. Eu devia ter te avisado antes. Mas a janela era curta, e eu sabia que você aprovaria. Eu sabia que você aprovaria. Era a 2ª vez que eu ouvia essa frase. Talvez a 10ª vez no acumulado dos meses. Disse, com uma voz que eu precisei controlar. Eduardo, o Carmona está comigo desde 1998. Tem filhos que nascerem depois que ele se tornou meu cliente. Você não vai a um cliente meu sem me contar. Nunca mais. Ele me olhou com aquela expressão nova, a que eu tinha começado a reconhecer. Não era de filho sendo corrigido pelo pai. Era de executivo avaliando quanto poder o pai ainda tinha. Disse, você tem razão. Me desculpa. Mas o jeito que falou não tinha desculpa nenhuma. Tinha um cálculo. Naquela noite, de volta em casa, sentei na poltrona da sala onde Conceição costumava sentar para ler. A poltrona ainda estava no mesmo lugar. Ainda tinha um marcador de livro dela entre os braços, onde ela deixava quando adormecia no meio da leitura. Peguei o relógio de bolso dourado. Segurei. Meu pai dizia que relógio de bolso não adianta a hora. Só confirma que o momento certo vai chegar. Eu ainda não sabia quando era o momento certo, mas sabia que estava chegando. Em setembro de 2022, Eduardo começou a me excluir de conversas com o banco. A empresa tinha uma linha de crédito de R$500 mil que eu renovava pessoalmente todo ano desde 2004. Em setembro, recebi um e-mail do gerente confirmando a renovação da linha. Eu não tinha assinado nada. Liguei para o banco. O gerente disse que a renovação tinha sido feita pelo diretor Eduardo Teixeira, que constava como representante legal nos documentos internos do banco. Perguntei quando tinha sido atualizado esse cadastro. Ele consultou. Disse que em julho de 2022. Julho de 2022. O mesmo mês da visita ao Carmona sem me avisar. Não era coincidência. Era cronograma. E em outubro de 2023, na tarde de uma segunda-feira, veio a cena que eu nunca mais esqueci. Eu tinha chegado ao escritório por volta das 4 da tarde depois de uma reunião com um cliente novo. Estava de bom humor. Reunião tinha ido bem. Fechamos um contrato de assessoria anual de R$96 mil. Entrei no corredor e ouvi vozes na sala de reunião. A porta estava entreaberta. Eduardo estava com 2 homens que eu não conhecia. Trajes formais, pastas sobre a mesa, um notebook aberto com planilhas. Empurrei a porta e entrei. Eduardo me olhou. Os 2 homens me olharam. Ele disse sem levantar da cadeira, pai, a gente está em reunião. Eu disse, eu vi. Com quem? Uma pausa. São consultores.
A gente está discutindo a estrutura de uma nova captação. Que captação? Outra pausa. Mais longa. Um dos consultores olhou para o Eduardo com aquela expressão de quem quer saber se o outro está autorizado a falar. Eduardo se levantou. Veio até a porta. Colocou a mão na maçaneta, discretamente, como quem está prestes a fechar, e disse em voz baixa, mas audível: Senhor, o senhor só atrapalha. Já decidimos sem o senhor. O senhor. Não, pai. Não, pai, deixa eu te explicar. Não, pai. Entra e senta. O senhor. Com aquela distância formal que não era respeito. Era descarte. Olhei para ele por 3 segundos. Concordei com a cabeça, devagar. Saí da sala. Fui até a minha mesa. Sentei. Abri a gaveta. Peguei o relógio de bolso dourado e segurei com as 2 mãos. Meu pai dizia que relógio de bolso não adianta a hora. Mas aquela noite, quando fiquei sozinho no escritório depois que todo mundo foi embora, entendi que a hora tinha chegado. Aquela noite fiquei no escritório até quase meia-noite. Não para trabalhar, para pensar. Às 7 da noite, quando o último funcionário foi embora e o corredor ficou em silêncio, eu me levantei da minha cadeira, fui até a janela e fiquei olhando para a rua Álvares Cabral lá embaixo. Ribeirão Preto de noite. As luzes dos carros. O movimento lento de uma segunda-feira que estava acabando. 32 anos olhando por aquela janela. Tinha olhado por ela no dia em que assinei o primeiro contrato grande, em 1993. Tinha olhado por ela quando Isabela nasceu, e eu precisei sair no meio de uma reunião correndo para o hospital. Tinha olhado por ela na manhã depois do velório de Conceição, quando vim trabalhar porque ficar em casa era insuportável. Aquela janela tinha visto tudo, e naquela noite me perguntei se ia continuar vendo. Peguei o relógio de bolso. Sentei na minha cadeira. Segurei com as 2 mãos como Conceição tinha me ensinado. E pensei com honestidade. Não sobre Eduardo. Sobre mim. Eu tinha deixado chegar até ali. Cada vez que ele foi longe demais, eu recuei. Cada vez que ele tomou uma decisão que era das 2 assinaturas, eu dei o benefício da dúvida. Cada vez que aquele olhar de executivo avaliando quanto poder o pai ainda tinha me olhou de volta, eu desviei. Por quê? Porque eu não queria acreditar. Porque quando você cria uma pessoa, quando você paga a faculdade e o intercâmbio e o MBA e o apartamento nos 2 primeiros anos, quando você vê ela crescer e errar e aprender, e você acha que está vendo alguém que vai continuar sendo quem você criou, aceitar a traição significa aceitar que parte do que você fez deu errado. E isso dói de um jeito diferente. Mas Conceição nunca me deixou ficar na mentira por muito tempo. Ela dizia: Osvaldo, você é muito bom em entender números. Deveria ser melhor em entender pessoas. Eu tinha os números de Eduardo todos na minha frente. O cadastro bancário atualizado sem minha autorização em julho de 2022. A reunião de captação com consultores que eu nunca vi e sobre a qual não fui informado. Os clientes transferidos de portfólio sem conversa. O relatório de reestruturação com a posição honorária sem poder de voto. E a frase: o senhor só atrapalha. Já decidimos sem o senhor. Não era impulsividade de filho. Era a revelação de um plano que já estava em execução há tempo. Resolvi agir, mas ia agir do jeito certo. Na manhã seguinte, terça-feira, liguei para Dr. Augusto Mendes, meu advogado societário em Ribeirão Preto há 17 anos. Marcamos para quarta-feira às 10 da manhã. Na tarde de terça, enquanto Eduardo estava em reunião externa, chamei Renata discretamente. Renata Souza, 52 anos, secretária da empresa desde 2010. Conhece cada arquivo, cada cliente, cada contrato. É o tipo de profissional que sabe tudo o que acontece num escritório sem precisar bisbilhotar, simplesmente porque está presente e atenta. Perguntei a ela, com cuidado, se ela sabia de alguma reunião de captação que Eduardo tivesse conduzido nos últimos meses com investidores externos. Ela ficou em silêncio por uns 3 segundos. Depois disse: Seu Osvaldo, tem uma reunião marcada para sexta-feira, dia 20 de outubro, aqui no escritório. O Eduardo pediu para eu reservar a sala grande e preparar café para 8 pessoas. Disse que era confidencial. Sexta-feira, 4 dias. Quem são as pessoas? Ele não me disse. Só que eram investidores de São Paulo. Agradeci a Renata. Pedi que não comentasse com ninguém. Ela disse com uma voz que tinha algo que eu precisei reconhecer. Seu Osvaldo, eu trabalho aqui há 13 anos. Para quem eu trabalho, é o senhor. Fui para casa com essa frase. Na quarta-feira, doutor.
Augusto me atendeu às 10 em ponto. É um homem de 60 anos, voz lenta, que pensa antes de cada frase como se cada palavra tivesse custo. Levei tudo. O histórico das decisões unilaterais de Eduardo, os documentos que tinha conseguido através do sistema interno da empresa, o extrato das movimentações bancárias onde constava a renovação da linha de crédito feita sem minha assinatura. Dr. Augusto ouviu tudo. Passou 30 minutos lendo os documentos. Depois disse: Osvaldo, o que está descrito aqui configura violação de cláusula de governança, uso indevido de representação legal e, dependendo do que acontecer nessa reunião de sexta, possivelmente captação irregular de recursos em nome de empresa sem autorização do sócio majoritário. Perguntei: sócio majoritário? Ele me olhou. Você tem 65% das cotas. Nunca transferiu mais que 35%. Você é o sócio majoritário com poderes de gestão plena conforme o contrato original. Eu sabia disso. Mas ouvir dito em voz alta por um advogado naquele contexto teve um peso diferente. O que você quer fazer? Ele perguntou. Pensei por uns 20 segundos. Quero ir à reunião de sexta, sem avisar o Eduardo. Quero chegar, sentar, ouvir o que ele diz sobre a empresa e sobre mim, e depois apresentar o que tenho. Dr. Augusto ficou me olhando. Você quer que eu esteja presente? Quero. E o Eduardo vai estar esperando você? Não. Uma pausa. Perfeito, disse Dr. Augusto. Nos 2 dias seguintes, trabalhamos juntos montando o que precisava estar na mesa na sexta-feira. Dr. Augusto preparou uma notificação formal de exercício de direitos de sócio majoritário, com relação detalhada das decisões tomadas sem minha autorização, incluindo valores e datas. Preparou também um documento de reclamatória dos poderes de representação legal junto ao banco, com cópia para o gerente que tinha processado a renovação da linha de crédito sem minha assinatura. Eu preparei outra coisa. Uma única folha de papel, com o meu nome no topo, o número do contrato social da empresa e 4 palavras no centro da página. Ainda administro esta empresa. Coloquei num envelope. Lacrei. Na quinta-feira à noite, fui ao escritório depois do expediente, quando estava vazio. Entrei pela minha chave. Fui até a sala de Eduardo. Coloquei o envelope sobre a mesa dele, no lugar onde ele ia sentar na manhã seguinte. Saí. Fechei a porta. Fui embora. Naquela noite em casa, segurei o relógio de bolso por um longo tempo. Meu pai dizia que relógio de bolso não adianta a hora. Só confirma que o momento certo vai chegar. Aquele momento tinha chegado. Cheguei ao escritório às 7h45 na manhã de sexta-feira, 20 de outubro de 2023. 45 minutos antes do Eduardo, que nunca chegava antes das 8h30. 20 minutos antes de Renata, que chegava às 8. Fui para minha sala. Abri o computador. Coloquei o relógio de bolso sobre a mesa do lado da xícara de café, à vista. Às 8h12 ouvi o elevador. Passos no corredor. A porta da sala de Eduardo abrindo. Silêncio. Depois um silêncio diferente. O tipo de silêncio que tem tensão dentro. 30 segundos. 1 minuto. Então os passos vieram em direção à minha sala. Batida na porta. Eduardo abriu sem esperar resposta. Estava com o envelope na mão, já aberto. A folha dobrada entre os dedos. O rosto dele não estava vermelho de raiva. Estava branco de susto. Disse: "O que é isso?" Eu disse: "Bom dia, Eduardo. Senta." Ele ficou de pé. "O que é isso?" Repetiu. Eu disse de novo com a mesma voz: "Senta." Ele sentou. Coloquei uma pasta sobre a mesa na minha frente. Abri devagar. Tirei o primeiro documento. Esse é o extrato das movimentações da linha de crédito do banco. Em julho de 2022, você atualizou o cadastro de representação legal sem a minha autorização, assumindo poderes de assinatura única numa conta que exige dupla assinatura conforme o contrato social. Ele abriu a boca. "Pai, Eduardo, uma palavra." Ele parou. Tirei o segundo documento. Esse é o contrato com o José Flávio Carmona, renegociado por você em julho de 2022, com nova tabela de honorários, sem a minha assinatura e sem a minha ciência prévia. O Carmona é meu cliente desde 1998. 25 anos. Você foi até ele sem me contar. A voz dele mudou de tom. Ficou mais baixa, mais controlada. O tom de quem está avaliando quanto espaço ainda tem. Eu estava protegendo a empresa. Você estava em luto. Eu não queria te sobrecarregar.
Você estava me substituindo, eu disse. Com cuidado. Com planejamento. Desde julho de 2022. Ele ficou em silêncio. Tirei o terceiro documento. Era o relatório da consultoria externa com a proposta de posição honorária sem poder de voto. R$ 42 mil. Aprovado e pago sem a minha assinatura. O resultado recomendava me transformar em figura decorativa na empresa que eu abri há 32 anos. Eduardo se recostou na cadeira. Percebi que estava trocando de estratégia, saindo da negação, entrando em outro modo. Pai, olha, a empresa cresceu, você construiu algo incrível, mas o mercado mudou, as demandas mudaram. Eu tenho formação para isso. Tenho os contatos, tenho a energia. Você merece descansar. Isso não é te tirar, é te proteger. Eu o deixei terminar. Então disse: ontem à noite, quando você saiu, eu vim aqui e coloquei o envelope na sua mesa. Você sabe o que eu fiz antes disso? Ele me olhou. Liguei para o Dr. Augusto Mendes. O branco no rosto dele ficou mais profundo. Nesse momento, a porta da minha sala abriu. Dr. Augusto entrou. Cumprimentou Eduardo com um aceno discreto e sentou na cadeira ao lado da minha mesa. Eduardo olhou para o advogado, olhou para mim, fez o cálculo. Pai, a gente pode resolver isso em família, sem precisar de... Os investidores chegam às 10, eu disse. São 8h45. Temos tempo. Ele ficou parado. O que você vai fazer? Vou estar presente na reunião. Como sócio majoritário com 65% das cotas e plenos poderes de gestão, conforme o contrato social original. Eduardo se levantou. Você não pode fazer isso. Essa captação é essencial para a empresa crescer. Você vai destruir meses de negociação. Eu me levantei também. Ficamos de pé um na frente do outro pela primeira vez naquela situação. Sem mesa entre nós. Pai e filho. Eu disse: Eduardo, eu construí essa empresa quando você tinha 8 anos. Aprendi a equilibrar balanço antes de você saber o que era balanço. Conheço cada cliente dessa carteira pelo nome e pelo histórico familiar. Nenhum investidor que entra nessa sala vai colocar dinheiro numa empresa sem entender quem é o dono real e quem tem poder de decisão. Pausa. E o dono real sou eu. Às 10 em ponto, 7 pessoas entraram na sala de reunião grande. Eu estava sentado na cabeceira. Do lado, Dr. Augusto. Do outro lado, Renata, que tinha pedido para ficar presente como apoio administrativo. Eduardo estava de pé perto do projetor. Quando viu o posicionamento das cadeiras, ficou parado por uns 5 segundos. Um dos investidores, um homem de uns 55 anos com cabelos grisalhos, olhou para mim com uma expressão de avaliação genuína e disse: Bom dia. Com quem tenho o prazer? Eu disse: Osvaldo Teixeira Branco, fundador e sócio majoritário. O homem olhou para o Eduardo. Eduardo olhou para o teto por uma fração de segundo. A reunião começou. Eduardo tentou conduzir, mas a cada slide, a cada número que ele apresentava, eu complementava com contexto histórico que só eu tinha, a origem de cada cliente âncora, a lógica de cada decisão de crescimento. Os riscos que ele não tinha incluído na apresentação, não o contradisse em público. Completei. Mas cada complemento deixava evidente algo que os investidores perceberam em menos de 20 minutos. A empresa não era uma startup jovem com um fundador jovem. Era uma operação de 32 anos com reputação, carteira e estabilidade que existiam por causa de um homem específico. E esse homem estava naquela sala. Na metade da reunião, o homem de cabelos grisalhos me fez uma pergunta direta. Senhor Osvaldo, qual é a sua visão para a empresa nos próximos 5 anos? Eu respondi por 8 minutos. Com números, com nomes de clientes, com o histórico das crises que a empresa tinha atravessado e como tinha saído de cada uma. Quando terminei, ele olhou para o sócio ao lado dele e algo passou entre eles que não precisou de palavras. No final da reunião, enquanto as pessoas se levantavam, ele veio até mim e disse: Eu gostaria de marcar uma conversa separada, só com o senhor. Tenho perguntas que não caberiam aqui. Dei meu cartão. Eduardo saiu da sala sem olhar para mim. Quando a sala ficou vazia, Dr. Augusto colocou sobre a mesa o documento de notificação formal, com as violações listadas, os valores envolvidos e as exigências de correção com prazo de 15 dias úteis. Renata recolheu as xícaras de café em silêncio. Eu peguei o relógio de bolso do paletó. Abri a tampa. Olhei o mostrador por um segundo. Fechei.
E pela primeira vez em muito tempo, senti o peso sair dos ombros. O processo de correção societária foi concluído em fevereiro de 2024. Doutor. Augusto conduziu a notificação com precisão. Eduardo respondeu dentro do prazo, inicialmente através do advogado dele, com uma contestação que tentava enquadrar as decisões unilaterais como prerrogativa de diretor nomeado. Dr. Augusto desmontou esse argumento em 2 páginas, citando cláusula por cláusula do contrato social original. O acordo foi firmado em dezembro de 2023. Eduardo devolveu os poderes de representação bancária que tinha assumido sem autorização. O contrato de Carmona foi revisado, e eu fui formalmente reintroduzido como responsável pela conta. Os R$42 mil da consultoria externa foram lançados como despesa a ser justificada e aprovada retroativamente em assembleia, com ata registrada. O cadastro bancário foi corrigido. Dupla assinatura restaurada para todos os contratos acima de R$30 mil, como sempre deveria ter sido. Não houve processo judicial. Dr. Augusto me disse que era possível, que as violações documentadas sustentariam uma ação civil com chances reais. Mas eu pedi que não fosse por esse caminho, desde que Eduardo cumprisse as correções dentro do prazo e formalizasse por escrito o reconhecimento dos meus poderes de gestão. Cumpriu. O homem de cabelos grisalhos da reunião de outubro se chama Ricardo Barbosa. Tem 56 anos, é sócio de um family office em São Paulo, e ao longo de novembro e dezembro de 2023, tivemos 4 reuniões. Só nós 2. Em março de 2024, seu family office entrou na empresa com um aporte de R$1.200.000, com condições que eu negociei diretamente, com cláusulas de governança que eu mesmo especifiquei com o Dr. Augusto. Ricardo me disse, numa das nossas primeiras reuniões: eu invisto em empresa quando entendo quem é o dono. Naquele dia em outubro, em 2 minutos, eu entendi quem era o dono dessa empresa. Guardo essa frase. Renata recebeu um aumento em janeiro de 2024. Ela não pediu. Eu não precisei de argumento. Ela fez a coisa certa quando tinha motivo para não fazer. E isso tem valor que não entra em nenhuma planilha. Quanto a Eduardo, as coisas ficaram difíceis por alguns meses. Ele continuou na empresa. Eu não o tirei. Não porque o que ele fez foi pequeno, porque não foi. Mas porque tirar meu filho da empresa que ele ajudou a crescer, no único movimento de raiva que teria sido o mais fácil, não era o que eu queria ser. O que eu queria era clareza, fronteiras, respeito. Em março de 2024, ele veio até a minha sala numa tarde, bateu na porta, entrou e ficou de pé na minha frente. Sem advogado, sem argumento preparado. Disse: pai, eu errei. Eu fui longe demais e eu sabia disso enquanto fazia. Não consigo explicar de uma forma que faça sentido porque no fundo não faz sentido. Fiquei em silêncio. Me perdoa? Olhei para ele por um tempo. Disse: Eduardo, você tem 41 anos. Você tomou decisões de adulto com consequências de adulto. Perdão de pai você já tem, mas confiança de sócio vai ser reconstruída com tempo e com escolhas, não com uma conversa. Ele assentiu. Tudo bem, disse ele. Eu sei. Continuamos trabalhando juntos. Diferente. Com reuniões formais, atas, assinaturas nos documentos que exigem assinatura, com limites que sempre deveriam ter existido e que a afetividade de pai tinha deixado sem estrutura. Não é uma relação fácil ainda, mas é honesta. E honesta é melhor do que fácil. Hoje é uma manhã de março de 2025. São 6h30 da manhã. O escritório ainda está vazio. Chego cedo porque sempre cheguei. Não por obrigação, por hábito de quem ama o que faz. O sol está entrando pela janela da rua Álvares Cabral. A mesma janela de sempre. Com a mesma luz de sempre que bate na mesa de carvalho com o arranhão do carrinho de brinquedo da Isabela. Tenho o café na mão. O relógio de bolso dourado está sobre a mesa, do lado do computador, como todos os dias agora. Não mais guardado na gaveta. Na mesa. À vista. Porque aprendi que não dá para guardar o que precisa estar visível. A empresa faturou R$2.900.000 em 2024, o maior ano da história. Contratei 3 profissionais novos em janeiro de 2025. Tenho 270 clientes ativos em 6 estados. Ricardo Barbosa e eu nos falamos toda semana. Já não é só relação de investidor. É conversa de pessoas que se respeitam.
Na semana passada, Isabela, minha neta, veio me visitar no escritório com a mãe. Tem 7 anos agora. Entrou na minha sala, foi direto para a mesa de carvalho, passou o dedo no arranhão que ela fez quando tinha 4 e olhou para mim com aquele sorriso de quem reconhece a própria obra. Eu a coloquei no meu colo. Mostrei a janela lá fora. Disse: Isabela, sabe o que tem do outro lado dessa janela? Ela olhou. A rua. E sabe o que tem do lado de cá? Ela pensou. O senhor? Ri. De verdade. Do jeito que eu não ria faz tempo. Exato. O avô. E o avô não vai a lugar nenhum. Se você está ouvindo isso e tem uma empresa, um negócio, qualquer coisa que você construiu com as suas mãos e que alguém próximo está tentando tomar aos poucos, eu quero te dizer algumas coisas. A primeira é sobre documentação. Tudo o que importa precisa estar escrito. Contrato social com cláusulas claras. Poderes de assinatura definidos. Limites de decisão por valor. Não porque você desconfia de todo mundo. Porque clareza protege todo mundo, inclusive quem você ama. A afetividade sem estrutura é o ambiente onde a ambição cresce sem ser nomeada. Eu abri espaço para Eduardo fazer o que fez, porque havia afeto onde devia haver contrato. Não é culpa do afeto. É responsabilidade minha de não ter colocado as duas coisas no lugar certo ao mesmo tempo. A segunda é sobre os sinais. Eles aparecem cedo, sempre. A reunião que acontece sem você. A decisão tomada em seu nome sem sua assinatura. A frase dita de passagem que tem outra coisa por baixo. O sinal não é um trovão. É um cheiro de fumaça num cômodo fechado. Você vai sentir antes de ver. Quando sentir, não racionaliza. Age. Eu esperai mais do que devia porque não queria acreditar. E cada mês que eu esperai foi um mês a mais que a situação avançou. A terceira é sobre pedir ajuda. Eu tinha o Dr. Augusto há 17 anos. Poderia ter ligado em julho de 2022, quando descobri a movimentação bancária. Esperei até outubro de 2023. 15 meses de erosão que um telefonema teria interrompido. Tem alguém na sua vida que você devia ter chamado há mais tempo? Um advogado, um contador, um amigo de confiança que enxerga de fora o que você não consegue ver de dentro. Chame agora, não quando for tarde demais. E a quarta coisa, a mais importante. Saber o que você construiu é diferente de defender o que você construiu. Eduardo sabia que eu tinha 65%, mas apostou que eu não usaria. Apostou que o luto de Conceição tinha me enfraquecido, que a rotina tinha me tornado passivo, que eu preferiria ceder do que enfrentar o filho. Confundiu amor de pai com renúncia de dono. São coisas completamente diferentes. Você pode amar profundamente uma pessoa e ainda assim dizer: não, isso não. Até aqui. Com calma, com documentação, com o advogado do lado, com o relógio de bolso no bolso do paletó. Mas não. Conceição tinha uma frase que ela repetia nos momentos em que eu duvidava de mim mesmo nos primeiros anos da empresa. Ela dizia: Osvaldo, o que foi construído com honestidade não desaba. Pode balançar, mas não desaba. Eu achava que era otimismo dela. Aquele jeito que ela tinha de transformar qualquer situação difícil numa afirmação de fé. Depois de tudo que aconteceu, depois de ver a empresa balançar e não desabar, depois de ver um investidor entrar porque viu a fundação e não a fachada, depois de ver meu filho sentado na cadeira na minha frente dizendo que errou, eu entendi que não era otimismo, era observação. Ela tinha visto empresas desabarem e sabia por quê. E sabia que a minha não ia desabar enquanto eu estivesse de pé. O relógio de bolso está sobre a mesa, dourado, com a tampa gasta, com o vidro levemente arranhado. Meu pai dizia que relógio de bolso não adianta a hora. Só confirma que o momento certo vai chegar. O momento chegou. E eu estava aqui quando chegou. Se você ficou até aqui, você é alguém que entende o peso de construir algo. Que sabe que o que se faz com as próprias mãos ao longo de anos com sacrifício e com amor, não é apenas patrimônio, é identidade. E quando alguém tenta tomar isso, não está tomando só dinheiro ou cotas ou contratos. Está tentando tomar quem você é. Você já viveu alguma situação onde alguém que deveria estar do seu lado tentou ocupar o seu lugar? Num negócio, numa família, num projeto que você criou? Escreve aqui nos comentários. Uma frase basta. Esse espaço é de quem não se deixou apagar. Se essa história te fez sentir alguma coisa, aperta o joinha agora.
Cada gesto desse me diz que há alguém ouvindo, que essas histórias estão chegando em quem precisa. E se você ainda não está inscrito nesse canal, me faz esse presente. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Tem muitas histórias como essa ainda por contar, de pessoas que construíram, que foram traídas e que se recusaram a sair pela porta dos fundos da própria vida. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser um empreendedor que está num momento de dúvida, um pai ou mãe que está sendo diminuído por quem criou, um amigo que está cedendo espaço que não devia ceder. Manda sem comentário se quiser. A história faz o trabalho. Eu me chamo Osvaldo. E hoje, de manhã, com o relógio de bolso sobre a mesa e o sol entrando pela janela de sempre, eu estou exatamente onde deveria estar. Obrigado por ouvir. Essa história foi narrada com elementos reconstruídos e adaptados para fins narrativos e educativos. Nomes e detalhes foram modificados para proteger as pessoas envolvidas. O que é real, o trabalho, a traição e a escolha de não se render, isso nenhuma ficção inventa.